paz do Senhor, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Quero nesta manhã ministrar mais uma palavra, a qual está registrado em Isaías, capítulo de número 21, do verso 11 ao 12. São dois versículos aí que falam sobre a profecia contra a Duma. Quero deixar aí um título para esta palavra: que horas são as tuas? Que horas são as tuas? Quero aqui desejar aí a paz do Senhor a todos meus queridos irmãos que às vezes nos acompanham ali em São Paulo. Tenho acompanhado aí sempre esta palavra a qual tenho anunciado, a qual eu recebi do Senhor e assim vos entreguei. A todos ali de Hermelino Matarazzo, a qual ali pastor Magalhães em Hermelino Matarazzo, pastor José Roberto, setor 31 do Belém, pastor Benedito, ministério também aí de Madureira, e também a todos meus queridos irmãos em São Miguel Paulista, pastor Leônidas, e também pastor Arthur Itaquaquecetuba. Fica aí a minha saudação e um forte abraço aos meus filhos. E também aqui vamos continuar orando pelo nosso pastor José Carlos de Lima, a obra que o Senhor colocou nas suas mãos aqui no estado da Paraíba, desde a convenção aos trabalhos que se referem ao ministério, que ele possa continuar com graça, virtude do Espírito Santo, e Deus dando sempre saúde para ele executar esta obra. Também aqui em Ailandra, pastor Rosildo, a qual está agora cuidando do rebanho aqui em Ailandra. A paz do Senhor. Hoje é Santa Ceia na igreja. Quero também desejar aqui em Subaúma minhas saudações ao presbítero Marco Antônio, dirigente da igreja. Então quero aqui esboçar e conto com a ajuda dos meus ouvintes da Palavra de Deus, que me ajudem. Logo mais essa live está lá no YouTube, Ildefonso Marques, e você pode também ali compartilhar, dar a sua opinião, seu comentário. Estou pronto a ouvir. Não posso dizer que sou e que estou certo de tudo, mas quero compartilhar convosco para o crescimento e entendimento das Escrituras. Glória seja dada ao nome do Senhor. É uma mensagem aqui onde fala do peso de Duma, e aqui se refere a dois versículos, e vamos ver se nós conseguimos, dentro desses dois versículos, poder extrair alguma coisa que venha trazer edificação para a minha vida, como tem trazido. Eu tenho ministrado, tenho preparado aí, meditado nesta palavra desde 2004. Então nós temos aí para 2020 8 anos, 2021, então temos aí 9 anos que eu meditei. Ainda não tive oportunidade para esboçar nenhuma denominação ou igreja, mas sei que o Senhor, se Ele me deu condições para isso, Ele começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra terminará, e eu não vou ficar. E já por essa live eu sei que muitos vão ter agora também acesso
eu quero dizer aí o versículo 11, profecia contra Duma ou peso de Duma. Peso de Duma, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite, guarda, que houve de noite? E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se queres perguntar, perguntai, voltai e vinde. Aqui está a palavra para a gente abordar. Eu tive pensando, por quê? Que horas são as tuas? Ou quais são as minhas horas? Que eu tenho feito dessas horas? O tempo vai passando. Há segundos, há minutos, há horas, há dia e tempo. Há um dizer aí, eu vou matar o tempo. Quer dizer, se eu não tenho o que fazer, então ele diz, eu vou matar o tempo. Né? O tempo significa empregá-lo em ocupação, que sirva apenas para, muitas das vezes, matar o tédio. E outros dizem, vou fechar o tempo, quer dizer, vou começar uma confusão. Isso é só dizeres. Dá um tempo. Oi, dá um tempo, quer dizer, esperar. Essas coisas a humanidade, o ser humano, ele usa esses provérbios aqui, né? Emprega esses provérbios aí. Matar o tédio. Vou fechar o tempo. Né? Vou dar um tempo. E alguns outros provérbios. Mas referente aqui ao peso de Duma, Duma era o nome designado de Edom, dos idumeus, da Idumeia, a região que era ocupada por Saul, a qual era profano. Saul, ele ocupou aí essa região da Idumeia, a qual ele era um profano. Trocou aí a sua primogenitura por um prato de lentilha, por coisas banais e prazeres temporais. Por quê? Depois ele comia, daqui mais algumas horas ele estaria com fome de novo. E Duma significa expressões de condenação do sistema mundano e todos que têm envolvimento com ele. Passou a ter envolvimento com o mundo, porque quem se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, diz as Escrituras. Então, observe bem que Esaú, aí morando agora aí na região da Idumeia, né? Essa região que foi toda ocupada por ele, nós vemos aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 12, registrado aqui, diz que, olha, a palavra de Deus diz assim, e ninguém seja fornicário ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o direito da sua primogenitura. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Então, observe bem. Duma, recapitulando, era aí designada a região de Edom, da Idumeia, a qual ali
foi ocupada no tempo de Esaú, ele ocupou essa região, e essa região dá também entender, e as expressões dela, de Duma, expressões de condenação do sistema mundano que hoje, a qual convivemos no mundo, mas o salvo na pessoa de Jesus Cristo, nós aqui estamos só peregrinando para a nova Jerusalém. Então entenda bem, todos que têm esse envolvimento passam a ser profano, como Esaú. Porque eles trocam, as pessoas trocam tudo por os prazeres carnais e mundanos. O ser humano em si age assim, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Então vamos lá. Gritam-me de Seir. Seir representa uma mentalidade religiosa e mundana, que prende e cativa o homem, a qual impedindo ele dos projetos de Deus em sua vida. Prende com tradições, sem chegar a lugar algum, a qual Paulo, na carta aos Coríntios, diz que o inimigo cegou o entendimento, escute bem, o inimigo cegou o entendimento para que os homens não possam enxergar as grandezas de nosso Deus. Eu vou estar lendo também ele, veja bem, aqui no capítulo diz assim o verso 2 Coríntios 4:4, que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou. Tampou, não consegue ver a grandeza, a magnitude, a salvação por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual ele dá. Então, gritam-me de Seir, que representa essa mentalidade religiosa, mundana, que prende, cativa o homem, impedindo ele os projetos de Deus em sua vida, né? A qual, rodeado das mesmas coisas, das mesmas tradições, e sem chegar a lugar algum. É como uma folha seca que o vento joga de um lado para outro. Aí vem agora, guarda, que houve à noite? Então essa alienação religiosa, essa alienação da religião, em relação a tudo o que está acontecendo no âmbito da profecia em todo o mundo. A profecia, ela tem sido relatada, tem sido aí, olha, profetizada, mas a religião em si, ela está mergulhada em uma escuridão e das trevas, não percebendo os acontecimentos, a qual foram preditos desde o princípio, a qual lá o guarda de Israel, no Salmo 121, ele relata umas coisas, e nós vamos estar vendo também Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e Hebreus 1. Então, não estou generalizando aqui, mas
quanto mais cresce religiões, mais ela se mergulha em um lamaçal. Mas aqueles que obedecem à palavra de Deus, têm Deus como único Senhor da sua vida, crê na pessoa do seu Filho, a qual Ele enviou. Deus enviou o seu Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter vida eterna. E Jesus Cristo, quando foi consumada a obra dele para a salvação do ser humano e perdoar os seus pecados, escute bem, ele falou: não vos deixarei só, mas enviarei o Consolador. Esse Consolador, ele convencerá essas religiões, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a palavra, esta é a religião a qual o ser humano precisa estar apoiado. Crendo no único Deus, crendo no Salvador, e agora dando lugar ao Espírito Santo para preparar, como está preparando a noiva para entregar nas mãos do noivo Jesus Cristo. Escute bem, vamos primeiro ver aí Hebreus, que Deus falou de várias formas. Olha bem, escute bem. Havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo. Ele falou e está falando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí depois ele fala: vem e me segue. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais tropeçará e andará em trevas. Aí ele vem dizendo também: meu Pai trabalha até agora. Diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Agora, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Disse Jesus aí, João capítulo 9, versos 4 e 5. Tudo bem, agora vamos ver aí Atos dos Apóstolos. O que é que Paulo fala aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, verso 25 e 26. Nem tampouco servido por mãos de homens. Eu falei o 24, o contexto, para dar entendimento ao 25, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ai, mas, meu Jesus eterno, eu paro até para pensar numa coisa dessa. Ou então eu tenho que arrancar fora essa página das Escrituras. Como se Deus necessitasse de coisa alguma. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado
e os limites da sua habitação. Para quê? Para que busquem ou buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que está longe de cada um de nós. E para o homem no pecado, diz as Escrituras que havia uma parede impedindo o acesso dele ter ali comunhão, contato com Deus. Mas uma vez Jesus Cristo entregando a sua vida, dando a sua vida morte de cruz, derramou o seu sangue, disse: está consumado, Pai. Agora o véu foi rasgado. A parede que impedia o acesso para falar com Deus foi derribada. Agora temos esse acesso. Mas escute bem, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E no Salmo 121, que é um dos salmos que gostamos de usar quando vamos para algum lugar e pedimos a bênção de Deus para que o nosso retorno seja debaixo ainda da sua mão. Aí diz aqui o verso: eis que não tosquejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. O sol não molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. O Senhor, Ele guarda. Esse guarda é o guarda fiel do seu povo. Ele guarda, a qual não precisa de nada, como disse Paulo em Atos dos Apóstolos. Então, vejamos bem, vamos abordar aqui um pouco, eu quero falar 3 coisas neste momento. Eu quero aqui abordar com os irmãos 3 itens para meditarmos, né? Mas eu quero ainda ler aqui os versos de Atos dos Apóstolos, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que, com a justiça, há de julgar o mundo, e por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, Jesus Cristo. Então, o tempo, a hora é prevista. Mas eu ainda faço a pergunta: que horas são as tuas? Conhecer o tempo, ou a época, ou o dia, ou a hora, nós vamos ver aqui alguns detalhes. Eu vou até resumir algumas coisas. Aí nós vamos ver também que hora nós nos encontramos agora. Qual é? Qual é a tua hora agora? Como que está? Qual que ocupação é a tua? A qual falaram ali para Jonatas,
ou Jonas, no navio, que o navio estava indo a pique. Aí, quando olharam, ele estava lá no porão. Aí perguntaram, qual é a tua nação? Qual é o teu Deus? Qual é a tua ocupação? O que está fazendo aqui? Aí foi quando ele pediu para ser lançado no mar, para o mar se aquietar. Porque ele estava saindo, fugindo de uma missão, a qual Deus havia dado a ele. Mas tudo bem, então vamos lá. Que horas está a igreja? Nós vamos falar um pouco disso. Que hora nos encontramos, né? Que hora nós encontramos agora? E o outro item é conhecer o tempo ou a época, o dia ou a hora. Vamos lá. Deus, ele pede conta do que passou, porque tudo está sendo registrado por Deus. Ele pede. Não pensa que você está passando ileso, quer dizer, vou usar um linguajar aqui, passando batido, ou passando sem ninguém notar. Possa ser que as pessoas ao teu redor estejam passando despercebido. Mas saiba, Deus pede conta de tudo que passou. Pede, irmão, pede. Nós vamos olhar agora para ver, tirar a conclusão. Estou aqui só folheando a Bíblia para ver se... No capítulo 3, aí de Eclesiastes, que aí ele dá aí que há tempo para todas as coisas debaixo aqui do sol, do céu, da terra. E o versículo que eu quero falar é o versículo 15 de Eclesiastes, que diz assim: o que é, já foi. O que há de vir, de ser, também já foi. E que Deus pede conta do que passou. Aí ele vem continuando e dizendo assim. Ele vem e relata dessa forma. O versículo 17 diz: e disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda a obra. Há um tempo. Quer dizer, há uma hora para isso. Aqui ele relata que há tempo para chorar, tempo para rir, para plantear, tempo para saltar, tempo para se afastar, tempo para se abraçar, né? Tempo para de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz, né? Aí ele faz esse relato sobre o tempo. Mas aqui o que eu quis dizer com respeito às horas e ao tempo, que Deus vai pedir conta. Ele pede conta e vai pedir conta da minha vida e da tua. Agora, há tempo para todas as coisas aí, está relatado aí. Quando nós vemos aqui o capítulo 1 ainda de Eclesiastes, do verso 1 ao 8, ele vem dizendo isso, o pregador, Eclesiastes do 1 ao 8, que todas as coisas cansam, tanto que ninguém pode declarar, os olhos não se fartam de ver e nem os ouvidos de ouvir. Ele começa aí, o pregador, em Eclesiastes do 1 a 8, falando
que a vantagem tem o homem de todo o trabalho que ele faz debaixo do sol. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra é para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol. Ele volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente. Vai girando o vento e voltando e fazendo seus círculos. Os ribeiros vão para o mar. E contudo o mar não se enche. Interessante, né? Para o lugar para onde os ribeiros vão e para aí tornarem deles a ir. Você entende isso? Aí veja bem, disse Jesus aos discípulos. Vamos ver o que é que Jesus falou para os discípulos? Lucas capítulo de número 12, o versos de número 12:54. Veja bem, Jesus ensinando aos discípulos e dizia também à multidão: Quando verdes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. Assim sucede, não é assim? As pessoas olham, vê a nuvem escura e falam, vai chover. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Aí vê o vento, acaba tirando aquela nuvem escura, aí sabe que não vai mais chover. Aí Jesus diz assim, hipócritas! A maneira que Jesus fala. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Aí nós vemos agora aí a maneira, né? Quando o homem sabe discernir o tempo. O homem sabe discernir o tempo. Quando nós olhamos ainda para o livro de Eclesiastes, capítulo 9, e o versos de número 11, diz assim, voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, e nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte permanecem para todos. Aí ele narra isso. Aí o 12, versículo 12 diz assim, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando daí, de repente, sobre eles. O homem se embaraça. As coisas são para todos. E tem gente que quer, como garra, ter as coisas. Mas diz aqui que o homem não sabe nem conhecer o seu tempo.
Aí eu faço a pergunta de novo. Que horas são as tuas? Aqui diz a palavra de Deus, quando nós observamos aí que o homem não sabe discernir o seu tempo, e há para alguns dificuldade de entender o que é bom ou mal. Tem pessoa que não sabe ainda discernir. Mas ele acha por bem, às vezes, de procurar fazer só aquilo que é mal, aquilo que é abominação aos olhos de Deus. O certo ou o errado, comer ou beber, ouvir qualquer coisa. Tem pessoa que não sabe discernir mais nada. Parece que a idade bateu na porta e ele não sabe mais identificar a qual o mundo caminha e está caminhando, onde o certo é errado, onde o errado é certo, onde o homem vira mulher e o mundo diz que ele é a mulher mais bonita, onde a mulher vira homem e diz que ele é o homem mais bonito. Dá para entender essas coisas? O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. O homem não sabe distinguir. Mas escute bem, não vamos se aprender a esse lado não. Mas quando Samuel, ou Davi, ele convidou Barzilai para ali estar com ele, quando ele tomou posse do reinado, aí ele chama Barzilai para estar com ele. Barzilai encontra-se com Davi. Diz o texto assim: também Barzilai, hoje é a Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar e a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada ali em Maanaim, porque era um homem muito grande. Quando fala era um homem muito grande, diz que ele era um homem de posses, era um homem rico. E naquele período, ele sustentou a Davi, que ainda não estava empossado como rei. E aí agora Davi acha de fazer, né, ele nas condições de rei, ele acha agora de agradar aquele a qual ele foi abençoado. E ele fala, agora eu vou abençoar Barzilai, porque ele muito me abençoou. Porque tem pessoa que o braço, mão encolhida. Mas Davi, e disse o rei a Barzilai, passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo lá em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei, quantos serão os dias dos anos da minha vida? Ele já com 80 anos, quantos serão os dias da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos, sou eu hoje. Poderia eu, ele dizendo, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto ao que comer? O teu servo ter gosto de comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Quando não tem a pessoa discernimento, aqui ele foi humildemente
e se expressou as suas condições para o rei. E falando que as suas condições não eram ali favoráveis. Não eram favoráveis. Mas olhe bem, isso para quando não se sabe, né, discernir. Agora, o sentinela, que é o guarda, se não souber o que ocorrerá à noite, né? Uns dizem que não sabe nem o que comeu ontem. Para uns vão para o culto, é ministrada a palavra, quando termina o culto ele não sabe nem o que foi dito. Não tem sensibilidade, não sabe mais. Condições de ouvir mais. Zero. Se perguntar, olha, que horas foi a tua lá? O que é que aconteceu? Zefini quer dizer, não sei. Agora, meus amados e ouvintes da palavra de Deus, aí em Isaías, nesse verso do capítulo, 2 versículos que é o peso de Duma, né? Não sabe o que aconteceu. Aí vamos ver aqui. Aiás não podia ver o seu semblante, o quadro aí de Barzilai, mas era instrumento de Deus. Barzilai era um instrumento de Deus porque era um homem bom, ajudou aí a Davi na hora que precisou. Agora, Deus revelou os maus intentos de Jeroboão, que não adianta disfarçar. Crente não pode entrar nesse negócio de disfarce, porque Deus revela pelos dons espirituais. E quando nós vemos aí em Provérbios 15:3, Provérbios 15:3, a palavra de Deus diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E quando nós vemos aí a qual Jeroboão, ele se achava, né, que podia até disfarçar. Quando nós vemos aí o capítulo 14, que diz assim: Aiás prediz a ruína da casa de Jeroboão. Aiás, como profeta de Deus, vidente de Deus, naquele tempo, sucedeu que Aiás, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que é mulher de Jeroboão. E saiu a Siló, e eis que ia esta, olha, vai a Siló, eis que lá está o profeta Aiás. Jeroboão mandou a mulher dele ir, né? O qual falou de mim, que eu seria rei sobre o seu povo. Muito bem. Toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai até ele, e te declarará o que há de suceder a esse menino. Aí a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, foi a Siló, entrou na casa de Aiás, e que já Aiás não podia ver, estava cego, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice.
Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falará. E hás de ser que, entrando ela, fingindo ser outra. Olhe bem, ela tentando enganar, fingindo ser outra. Mulher de Jeroboão, fingindo ser outra mulher. Ele já está mesmo, as vistas não conseguem enxergar mais. Eu vou fazer assim. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído dos seus pés, entrando pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Meu Deus. E por que te disfarça assim? E agora? E agora? A pessoa vem com o intuito de enganar, vem com o intuito de disfarce para não ser conhecido. Aí o profeta diz assim: vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, e que te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, a ti te dei, e tu não fostes como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim em todo o seu coração, para fazeres somente o que parecia reto aos meus olhos, Davi. Agora ele vem dizendo: antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti fostes, e fizestes outros deuses, imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Aí vem agora a profecia contra Jeroboão. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto o encerrado como o desamparado em Israel. E arrancarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora esses, até que todos se acabem. Profecia de ruína. Nós sabemos que temos o filho, o pai, o avô, o bisavô, tataravô, e vai indo a classificação da genealogia. Mas aqui a palavra, o profeta, que ainda não estava, pela idade às vezes escurecida, a mulher de Jeroboão veio com disfarce para querer consultar o profeta e teve que levar a profecia para Jeroboão do seu fim do seu reinado e de toda a sua descendência. Que horas são a tua? Já procurou saber? Mas não disfarce não. Não venha com disfarce, não. Porque senão Deus vai revelar. Escute bem. Davi ocupava o templo, né?
Daniel, em todo tempo algum, não acharam motivos para Daniel para acusá-lo. Cornélio, chegou o tempo para que a salvação chegasse na casa de Cornélio. Deus ainda é o refúgio em tempos de angústia, a qual Isaías diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo, enquanto há hora. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar em todo o tempo, todos os segundos, minutos, horas. Como está as tuas horas? Está buscando ao Senhor? Saiba que quem busca ao Senhor tem certeza de vitória. Quem busca ao Senhor tem certeza de vitória. Quando nós olhamos o salmista, ele se expressar, aí ele se expressa assim, olha: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, e um alto refúgio em tempos de angústia. Em tempos de angústia, o Senhor é o meu e o teu refúgio. E nós precisamos estar buscando Ele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Então, aqueles que buscam a Deus, Ele não desampara, segundo aqui as Escrituras nos dá esse direito. Muito bem. Agora, que hora nos encontramos agora, nesse momento? O que valorizamos as horas? Quando nós passa a valorizar minutos, segundos, minutos e horas, quando nós passamos a valorizar, é uma coisa. E quando nós olhamos o salmista Davi no Salmo 84, ele relata aí a palavra de Deus, Salmo 84, dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios. Do Senhor o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. E diz que até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Agora, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração são seus caminhos aplainados. Então entenda bem. Entenda bem. Olha bem. Qual é o teu tempo agora? Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que Paulo, nas suas horas de luta, vamos ver como era Paulo nas suas horas de luta. Nas suas horas de luta, o apóstolo Paulo, ele relata assim, olha, no capítulo de número 4, diz que era assim, olha: até que a presente hora, Paulo relatando, sofremos fome, sede, estamos nus,
recebendo bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com a nossa própria mão. Somos injuriados. E bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente, até esse momento, ele falando, até essa hora, temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como escórria de todos. Paulo falando, não era de coisa boa não, não era falando de que estava nadando na carne seca, não, mas só de sofrimento. O tempo era cruel, a qual ele diz que também trabalhava com suas próprias mãos, para até não ser pesado. Agora escute bem, a alma que está alegrelante, ou a alma acerante, desfalecendo nos átrios, né? Às vezes estamos com a alma tão quebrantada, tão abatida, mas a palavra de Deus sempre vai dizer, louvando ao Senhor em todo o tempo. O Salmo de número 34, verso 1, é que tudo corre bem ou mal. Nós também precisamos, em todo tempo, estar amando ao nosso irmão. Em todo tempo, ama o teu irmão. E na angústia, em todo tempo, ama o amigo. E na angústia, nasce o irmão. Em todo tempo, temos que ter vestes brancas e ter a unção do Espírito Santo na nossa vida. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. No que empregamos as horas? Que é que nós empregamos as horas? Temos hora de pregar e não tem limite. Hora de ceifar, tem chegado a hora de ceifar. De correr em busca dos que estão escravizados, algemados, presos, cativos e libertá-los no nome do Senhor. Hora de despertarmos quando estamos passando despercebido, diz. É hora de despertarmos do sono. Paulo escrevendo aí aos Romanos, ele diz assim, andemos honestamente como de dia, nem em glutonarias e nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Porque a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Paulo, na carta aos Efésios, diz assim, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo vos esclarecerá. Que horas? Ei, vigia! Que horas são as tuas? Aí em Isaías, nessa profecia aí, de 21, aí nós vemos aí o peso de Duma. Guarda! Que houve de noite?
guarda, que houve de noite? E disse o guarda, vem amanhã e também à noite, se queres perguntar, perguntai, voltai e vinde, vem ver. Até parece coisa de curioso, né? O que foi ontem à noite? Eu escutei um barulho ontem, é que nem a madrugada dessa semana. Aqui a minha casa tem muitas janelas e portas de vidro grande, tudo grande aqui as portas e janelas de vidro. Não tem aranha, quer dizer grade. E quando foi negócio de 5 para as 2 horas da manhã, já dando 2 horas, escutei um estrondo, quebrando todos os vidros. Eu ia no primeiro andar com a minha esposa, meu filho não acordou, e nós acordamos com aquele barulho, aquele estrondo. Aí o pensamento que veio, deve ter alguém quebrando os vidros para entrar na casa. Aí eu procurei querer descer, a mulher ficou com medo, não desce, não desce, não desce. E mesmo assim, eu acendi o flash da luz do celular, depois apaguei, deixei só com a luz baixa e fui descendo devagar. Aí eu olhei, a cozinha tem sala de jantar e a cozinha. Aí fui descendo e vendo. Quando eu olho, a cozinha tinha estourado as 2 prateleiras do armário, o peso foi grande e saiu derrubando as prateleiras e quebrando prato, copo, taça, pires. Tudo que ali tinha foi... Por isso que fez um barulho e um estrondo enorme de noite. E o susto que tivemos, e a esposa grávida, o bebê